no capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, agora no versículo 23. Estamos meditando já há alguns dias o discurso do diácono Estevão diante do Sinédrio de Israel. Estevão está revisando toda a história de Israel, começando com Abraão, nosso pai, agora já estamos em Moisés. Então ele dizendo que Moisés, ao completar 40 anos, veio-lhe ao coração o desejo de visitar seus irmãos, os israelitas. Moisés vivia no palácio de Faraó. Ao ver um deles maltratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Julgava que seus irmãos compreenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele, mas não compreenderam. Vejam, Estevão aqui está contando a vida de Moisés de um jeito que vai fazendo Moisés ser imagem de Cristo. Nós vimos no programa passado, Estevão disse, no versículo, espere um pouquinho, no versículo 20, Moisés era belo aos olhos de Deus, como Cristo, filho, era o amado, belo aos olhos do Pai. Depois, no versículo 22, Estevão diz que Moisés tornou-se poderoso em palavras e obras. É a mesma coisa que o Evangelho diz de Jesus, lá no capítulo 24, versículo 19 de São Lucas. Diz que Jesus era um homem aprovado por Deus em palavras e obras. Vejam, então Moisés é como Jesus. Agora está dizendo que os judeus não compreenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele, de Moisés. Não compreenderam, como não compreenderam que o Pai queria salvar os judeus por meio de Jesus. Agora o versículo 26. No dia seguinte, apareceu quando alguns deles se batiam e tentou reconduzi-los à paz, dizendo: meus irmãos, meus amigos, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Então, o que maltratava o companheiro o repeliu, dizendo: quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Pretenderias matar-me da mesma forma como ontem mataste o egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e foi viver como forasteiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. Então, vejam, quem constituiu chefe e juiz sobre nós? Ora, em outra passagem do Novo Testamento se diz que Deus constituiu Jesus chefe e guia, juiz da casa de Israel pela sua ressurreição. Então Jesus, veja, no discurso de Estevão diz, sem dizer diretamente, mas diz, porque na Sagrada Escritura, meus queridos irmãos, as coisas podem ser ditas diretamente e as coisas podem ser ditas com insinuações, indiretamente. A Sagrada Escritura está cheia disso, cheia. Então, é o modo oriental, é o modo semítico, judeu de raciocinar. Se não entender isso, não vai entender nada da Sagrada Escritura. O problema é que muitas vezes a gente lê a Sagrada Escritura, não com a mentalidade da Sagrada Escritura, mas com a nossa mentalidade, como se a Bíblia tivesse sido escrita por brasileiros de agora, do tempo de agora. E ela foi escrita por judeus de muitos séculos atrás. Então, é uma complicação muitas vezes isso. As pessoas leem e quanto mais leem, mais se atrapalham. Então vejam, Estevão está dizendo que Jesus é o novo Moisés, que Jesus é o verdadeiro Moisés. São Mateus também diz isso. Sabe como? Dizendo, olhe, por exemplo, que Herodes perseguia Jesus, como o Faraó perseguiu Moisés. Vejam como é interessante. Então, que Jesus multiplicou os pães no lugar deserto, como Moisés deu ao povo maná, em nome de Deus, no deserto. Então, tem modos de a Escritura dizer uma coisa diretamente
E tem outras de a Sagrada Escritura dizer indiretamente, insinuar, evocar. Então, aí continua ainda Estevão falando de Moisés. Moisés então ficou junto do seu sogro, fugido, lá no deserto do Sinai. Agora o versículo 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do Monte Sinai, na chama de uma sarça ardente. É a manifestação de Deus no Sinai. Deus que de dentro do fogo, da sarça, o que é a sarça? É uma toceira de espinho seco. Uma toceira seca. Ali pegou fogo, Moisés olhava, porque ficou admirado. Vocês sabem, uma toceira de espinho, de galho seco, no instante, não é queimada. Ali não. O fogo vinha e não queimava a toceira. Um fogaréu e a toceira nada de queimar. Moisés se aproxima e de dentro do fogo, Deus chama Moisés. O Êxodo, no capítulo 3, diz que foi um anjo. E diz que foi Deus também. Então, foi Deus ou um anjo? É Deus. É que quando se fala o anjo do Senhor, esse anjo é o próprio Deus. Mas e por que então a Bíblia diz que foi um anjo? É um modo respeitoso de se referir a Deus. Porque a Deus mesmo ninguém pode ver, a Deus mesmo ninguém pode ouvir. Então diz o anjo de Deus. Ou seja, o anjo de Deus é um modo de dizer Deus se revelando, mas continuando invisível, incompreensível para além de tudo. Vamos continuar no próximo programa. Para você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.